Eu não creio no Deus dos altares transformados em palcos, que se esconde na ostentação do poder, que cala a voz dos pequenos e deixa o pobre morrer. Eu não creio no Deus dos palácios, que protege o forte, o Deus daqueles que vestem paramentos e promovem a morte. Eu não creio no Deus do dinheiro, que faz da fé mercadoria, que chama mercenários de padres e pastores os falsos milagres. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato, seja bem-vindo ao nosso encontro matutino. E a gente começa esse sábado lendo o capítulo 25, versículos 14 ao 30 do Evangelho de São Mateus. Lembrando a todos e a todas que durante essa semana aconteceu aí duas coisas que eu posso conversar com vocês aqui rapidamente, antes de entrarmos no Evangelho, na reflexão. Primeiro, os deputados desistiram, né, de aprovar aquele projeto constitucional da blindagem parlamentar. Houve uma pressão de todos os lados e acabou que eles viram que não ia ficar bonito para eles, isso ia ressoar mal nas eleições do ano que vem. Tem nada a ver com boa fé, mas sim com a necessidade de evitar que ano que vem eles se rebentassem nas eleições, porque isso ia pesar. Embora eu dizendo que em 2007, o pessoal do PT ficou magoado comigo ontem, eles tentaram aprovar, o pessoal do PT tentou aprovar dessa forma. Mas ainda se discute ainda a oportunidade, a chance de tirar do Supremo Tribunal Federal os processos, deixar na primeira instância. Sabe que a justiça brasileira é demorada, e eu tenho experiência nisso, né? Então, eles, em primeira instância, até chegar lá, já acabou o mandato, já acabou, o crime já caducou, etc e tal, é assim que eles querem, né? Indo direto para o STF, o processo tem um pouco de aceleração, porque há interesse da opinião pública. Mas primeira instância, segunda instância, terceira instância, até chegar lá no STF, cabe recurso, né? É assim que funciona a ideia deles. Também a operação contra o PCC, que rastreou aí dinheiros que foram investidos, que foram através do Pix, através de dinheiros espalhados em rede. Inclusive, se fala que o posicionamento de Nicolas Ferreira, defendendo que o Pix fosse sem rastreio, ajudou os bandidos, né? Ou seja, a gente quando fala em controle da internet, em ter acesso ao que está acontecendo, eles falam da tal liberdade de expressão. Eu digo a liberdade de cometer crimes. Mesma coisa é o Pix. Por que eu não posso saber? Porque não podem saber, o governo já sabe indiretamente, de bandido não, mas o meu sabe. Aonde vai o dinheiro? Da onde veio o dinheiro? Mas aqui, o Nicolas Ferreira foi um que defendeu, o deputado lá de Minas, e agora está aí todo mundo fazendo uma piadinha, de fato, não existe ele de fato na história, mas se fala que o Nicolas Ferreira é um dos grandes culpados pelo dinheiro do crime organizado está sendo, vamos dizer assim, lavado através de fazendas, através de combustível e etc e tal. Mas vamos nós para o evangelho do dia de hoje. Bem, a gente olha para essa passagem, que ela é lida duas vezes na nossa liturgia, hoje, sábado, 21º sábado do tempo comum, e também no domingo, 33ª semana do tempo comum, no ano A. Essa passagem nos coloca no coração da escatologia cristã e na pedagogia cotidiana de Jesus. A nossa celebração de hoje nos lembra que estamos sempre chamados à vigilância e à responsabilidade sobre o que percebemos e recebemos do Senhor. Mas atenção, não se trata apenas do futuro distante. O evangelho ele tem que ser transformado e vivido no cotidiano, transformando a nossa vida dentro dos espaços onde vivemos, mostrando que cada instante de nossa vida devemos carregar essa dimensão externa e interna da palavra de Deus, como nos lembra a carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4, versículo 12. E nós devemos ser capazes de definir o íntimo do coração e iluminar nossas escolhas diárias. A parábola de hoje apresenta um homem, um senhor, que partiu em viagem para uma missão especial. E cada pessoa ele confiou uma forma e um talento, conforme a sua capacidade. Esses bens não são apenas moedas ou valores econômicos. Lembrando
que o talento, de fato, era uma unidade de altíssimo valor, cerca de 34 quilos de prata, suficiente para sustentar uma família por anos. Mas aqui simboliza dons existenciais e é na nossa missão que Deus nos confia e, de forma especial, nos pede que coloque à disposição da comunidade. Não é sobre o capital, não é sobre o dinheiro, ou o sucesso, ou a capacidade de investimento. O talento aqui representa tempo de vida, palavra, confiança divina. A nossa capacidade de multiplicar se dá na fidelidade criativa, no engajamento concreto, na história da nossa salvação. Talvez alguns queiram reduzir essa parábola a cálculo de retorno financeiro, na famosa teologia da prosperidade. Ou seja, não olha todo o contexto do Evangelho. O Evangelho, na verdade, nos desafia a agir e produzir frutos, mas não qualquer fruto. Não é frutos financeiros, mas sim o projeto de salvação. No livro de Mateus, no capítulo 24 e 25, a fidelidade no presente prepara o encontro final, ou seja, com o Senhor. Enterrar o talento é viver alienado, fechado, indiferente ao chamado divino, como lembra bem a parábola dos 10 virgens, que nós deveríamos ter lido ontem, né? Mateus 25, 1 ao 13, mas ontem, dia de São João Batista, o martírio dele, nós lemos Marcos, capítulo 6, versículos 17 ao 30. Ou seja, não basta a vigilância passiva, é preciso agir e produzir frutos concretos. E há um paralelo também com os trabalhadores da vinha, lá em Mateus 20, versículos 1 ao 16. Não importa quanto recebemos, mas o como somos fiéis e generosos no uso do que nos foi confiado. O servo que enterra o talento revela uma fé marcada pelo medo. Ele acusa o Senhor de severidade, quando, na verdade, a sua própria insegurança o paralisou. São Irineu de Lyon nos lembra: a glória de Deus é o ser humano vivo. Deus deseja ousadia, criatividade e entrega. Enterrar talento é fechar-se na graça, é impedir que a vida floresça. Multiplicar talento é transformar o mundo pelo serviço, pelo amor e pela ativa participação na vida comunitária. A parábola também de hoje, essa parábola de Mateus capítulo 24, versículos 14 ao 30, nos ajuda a pensar as leituras distorcidas que transformam, às vezes, nossas práticas na questão do trabalho. A escala 6x1, que alguém tanto defende aí, que nós somos contra, que alguém fala, se trabalha muito, você tem muito. É diferente disso, não é essa a proposta de Jesus. A proposta dele é que você tenha vida em plenitude. O Concílio Vaticano II afirma: a ordem social e seu progresso deve ser subordinado ao bem da pessoa. Gaudium et Spes, número 26. O que Deus julga é a fidelidade ao dom recebido, não é a quantidade, ou melhor, a capacidade de multiplicar ou acumular talentos. Aqui Jesus questiona a capacidade desse homem em querer apenas ficar no egoísmo, em reduzir-se ao seu cotidiano. Esse é o grande desafio. Essa é a grande dificuldade. Por fim, Mateus 25, 14 a 30, nos lembra que o Senhor confiou a cada um de nós as virtudes que devem ser multiplicadas quando colocadas a serviço da comunidade. O tempo de espera é nossa vida no mundo. Cada ato de fidelidade, cada gesto de serviço é um passo na construção do reino e na multiplicação dos talentos. E eu vou parando por aqui, pedindo a Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos ser fiéis ao seu amor, com a ideia de você ter um talento. Procure saber qual é o seu talento e coloque à disposição para que possa render mais. Não se enterre, não se esconda, não fuja da missão. Para que possamos ser fiéis hoje e sempre, peça a sua oração, a sua prece, a sua intercessão. E também peço que Deus nos abençoe hoje e sempre, para que não enterremos nossos talentos. Eu sou Daniel Nonato. Te chama mercenários de padres e pastores, os falsos milagres e da falsa alegria. Eu não creio no Deus de bispos, padres, diáconos ou pastores,
que vivem na fé se fazendo senhores, que usam o direito como pressão, que só pregam um castigo e gostam de promover a exclusão.